Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 10 de abril de 2025, quinta-feira, e nas quintas-feiras nós estudamos sempre esta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, esta publicação de Allan Kardec. Estudamos o Evangelho sequencialmente, né? Capítulo por capítulo, item por item. E hoje nós estamos dando início ao estudo do capítulo 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que têm puro o coração. E os itens a serem estudados hoje tem como título Simplicidade e Pureza de Coração. É o item 1, 2, 3 e 4, que vai ser estudado pela nossa irmã Cleide Quaglio, companheira trabalhadora da Casa da Cultura Espírita Deolindo Amorim, Teresópolis. Cidade serrana, vizinha nossa aqui de Petrópolis, né? É um prazer receber a Cleide aqui, já batemos um papinho, já nos enturmamos, né? Já percebemos que estamos sempre perto. Ela é de Santos Dumont, uma cidade muito querida de Minas Gerais, onde nós temos amigos queridos e estamos muito felizes de te receber, Cleide. Leve o nosso abraço aos companheiros da Casa de Cultura Espírita Deolinda Amorim. Mas antes de iniciarmos aqui o nosso estudo, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen Matos, que está lá no Rio de Janeiro, para a Carmen ler uma pequena mensagem, fazer a nossa prece de abertura. Depois eu passo a palavra para a Cleide. Cleide, você vai ter até 19h20, 7h20 da noite, tá? Para fazer as suas reflexões. Carmen, por favor. Boa noite a todos. E a nossa prece é desse livro aqui, Ânimo, de Lourival Lopes. E abrimos aqui nesse capítulo aqui que tem como título Calma. E ele nos diz assim: a calma é a solução. Não te esforces demais, nem lutes desesperadamente para resolver um problema. Acalma-te. Lembra que nas mãos de Deus estão soluções em que jamais pensaste, e que o primeiro passo para alcançá-las é a calma. Trabalha para melhorar a tua vida e a dos outros. Esforça-te, luta com vontade, mas não penses que forçando exageradamente ou te revoltando e agredindo, estás no melhor caminho. O melhor caminho é a permanência na paz, a segurança em si mesmo, a boa intenção e a fé em Deus. Administra-te bem. Quanto mais bem administrada é a empresa, menos problema tem. Então, amigos, aqui novamente reunidos para mais uma reunião pública, mais conhecimento, mais sabedoria de Jesus, para que nós possamos nos acalmar, administrar bem a nossa vida. Abençoe a nossa amiga Cleide, que hoje veio trazer a mensagem do Mestre para nós e trazer a sua explicação, a sua reflexão, para nos ajudar a nos cada vez mais adentrarmos no Evangelho de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Cleide, a palavra está com você, minha amiga. Que Deus te abençoe Obrigada. e abençoe a todos nós. É, joia. O meu som tá bom? Todo mundo tá ouvindo? Legal. Gente, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. E a gente ter essa oportunidade de conversar é sempre muito bom para a gente, é uma alegria imensa. Então, né, e falar de Jesus e falar do Evangelho é sempre, cada vez que a gente fala um pouquinho, mesmo que às vezes seja o mesmo ponto, o mesmo assunto, a gente faz uma nova reflexão e a gente aprende mais um pouquinho sempre, né? Então, esse capítulo, né, Kardec vem aqui trabalhando com a gente, para nós, com as bem-aventuranças, né? E essa bem-aventurança, ah,
Bem-aventurados os puros de coração é a sexta bem-aventurança. E interessante a gente observar, e é importante até para a nossa reflexão de hoje, como que as bem-aventuranças elas não estão colocadas ao acaso, elas têm uma posição que vem numa crescendo numa complexidade da nossa própria evolução na nossa vida, né? Primeiro temos os pobres de espírito, né, que nos levam ao aprendizado da humildade. Depois os mansos, que são aqueles que vão aprendendo a enfrentar as dificuldades e as adversidades sem viver e vencendo toda e qualquer violência. Depois vem os aflitos, que são aqueles que conseguem já viver, enfrentar, passar pelas dificuldades com um outro olhar, né? Entendendo que não é sofrimento, mas é um aprendizado, com resignação, mas com uma esperança viva e ativa para o futuro. Depois vem aqueles que têm a fome e a sede de justiça, ou seja, os olhos já estão abertos para não só para si mesmo, para a sua própria vida ou para o seu futuro, mas também para a vida de todos e para a sociedade em que ele vive, enxergando a necessidade de vivenciar o seu papel na ajuda e na melhoria da sociedade, né? Os misericordiosos já têm uma grande empatia com o próximo, com a dor do próximo. Olha como nós vamos crescendo. E, finalmente, os puros de coração. Porque para eu passar e conquistar tantas virtudes, e é esse o caminho que eu vou conseguindo, então, fazer essa purificação do coração. E depois continua as outras, né? Então, nós chegamos aqui nesta bem-aventurança, os puros de coração. Mas esses primeiros itens, né, Kardec então traz para nós essa passagem de Jesus, onde Jesus estava na Judéia, então vários encontros, as pessoas se juntando em torno dele para aprender, os fariseus também, né, com seus questionamentos, tentando tirar de Jesus alguma coisa, ou aprendizado, ou até, né, alguns escorregões, né, mas Jesus dava conta de todos eles. E um desses foi quando, nessa encontro com as pessoas então, né, como está aqui, e lhe apresentavam uns meninos para que os tocasse. Mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que, vendo Jesus, levou-o muito a mal e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. E embaraçando-os e pondo a mão sobre eles, os abençoava. Então, aqui nós temos várias coisas para nossa reflexão. Há uma pergunta, vocês podem participar, podem comentar Normalmente, durante durante. a palestra é só Hein? você. Normalmente, durante a palestra é só você. Então tá jóia, tá bom, só para saber. Então, muito bem. Então, aqui a gente já tem várias coisas para a gente refletir, né? Os puros de coração verão a Deus, deixai vir a mim os pequeninos, o reino de Deus. Então, a gente vendo o texto, a gente retira pontos principais para nossa reflexão e por que eles estão colocados aí, não é? Como Kardec era um pedagogo, um filósofo também, todo o seu trabalho era feito dentro de uma lógica, né, de um raciocínio, de uma reflexão filosófica. Então a gente acaba aprendendo a fazer como ele, né? Destrinchando, buscando uma lógica para o nosso entendimento e para a nossa reflexão sobre o que foi colocado para nós.
Então, vamos começar primeiro a refletir sobre e relembrar. Lá na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, porque para a gente entender isso aqui, a gente também tem que ter em mente o que nós espíritas entendemos de Deus. E lá está como? Que é Deus? Nós, espíritas, já tiramos a visão antropomórfica de Deus. Deus, para nós, não é mais um ser, uma entidade, não é isso. Então, o que Kardec nos coloca, que Deus é o quê? A causa primária ou primeira de todas as coisas, né? É a lei maior, cujo de todas as coisas se submetem a essa lei. Todas as coisas do universo, toda a criação, todos os seres se submetem a essa lei. Então, tudo caminha, tudo transforma, tudo funciona e tudo cresce seguindo esta lei, né? E nós, inclusive, como nós temos livre-arbítrio, também estamos submetidos a essa lei, mas como nós temos o livre-arbítrio, nós não sabemos tudo, então fatalmente a gente erra. A gente erra, tropeça, aprende, levanta e vamos caminhando. Mas mesmo assim, ainda estamos, até o nosso próprio erro e acerto, está dentro da lei de crescimento. Ainda assim, né? Isso é que é a beleza dessa lei, isso é que é a beleza de Deus, que mesmo no nosso erro, nós fazemos parte desse grande amor que é a lei e que é Deus, né? Então, partindo daí, para a gente raciocinar, né? Quando a gente diz os puros de coração, bem-aventurados, ou algumas traduções como os gregos, né? Felizes os puros de coração, por quê? Porque verão a Deus. E aí, pronto, e agora? Que seria então ver a Deus, né? Então vamos pensar, vamos queimar aqui nosso miolinho para a gente entender um pouquinho. Se a gente entende que Deus é essa lei, né? Então, e ele fala do reino de Deus, o que seria então para nós esse reino de Deus? Se Deus não é um rei, não é uma entidade, né? Então, o que seria o reino de Deus? A gente então vai entender se é uma lei que rege tudo, Deus, né? O reino de Deus é tudo e é também um estado íntimo de cada um de nós, porque se nós fazemos parte de tudo isso, se Deus também, se esta lei é imanente, ela está registrada em nós, que à medida que evoluímos, essa lei vai aflorando em nós e nós vamos conseguindo crescer, amadurecer, evoluir, né? Em todos os sentidos e fazendo aflorar todas as virtudes, então este reino também está dentro e em torno de nós. Agora, como nós percebemos esse reino? Como? Porque a gente pode estar aqui juntos. E, por exemplo, a Denise está no reino de Deus, está percebendo, e eu não. E estamos aqui juntas. E vice-versa. Veja como isso vai depender de cada um de nós. De como nós caminhamos nessa jornada, de como nós vamos desenvolvendo o nosso entendimento, né? Então, esse reino pode ser esse nosso estado íntimo, né? E a nossa relação com o mundo, a forma como eu me relaciono com o mundo, né? E esse reino, então, ele não tem um espaço circunscrito, definido e nem tempo. Nem será. Quando será que eu vou ver o reino? Não tem um tempo e nem um espaço definido. Ele pode ser agora, pode ser daqui a pouco, pode ser lá na frente, né? Pode ser que às vezes eu me perco dele e eu volte,
Olha que maravilha. Saber que nós sempre poderemos estar ligados a esse reino. Mas tem algumas condiçõezinhas que a gente precisa aprender, né? Então, é, tem mais um detalhe agora importante, porque ele disse: Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, tem alguma coisa aqui que é importante para nós, quando nós chegamos aqui nessa sexta bem-aventurança, puros de coração. O que é pureza? O que é pureza? Pureza é estar, né, limpo, livre de máculas, livre de impurezas, de sujidades. Então, isto é a pureza. E nós já conseguimos estar puros? Não, né? Nós ainda não estamos, mas estamos buscando essa pureza porque isso faz parte da nossa caminhada e do nosso objetivo, na nossa condição de perfectíveis, né? E estamos falando de nós, né? E nós somos espíritos encarnados e desencarnados, porque a gente faz parte de uma mesma humanidade, encarnados e desencarnados, certo? E a nossa vida, ela é uma só. Não é a nossa vida após a morte, nossa vida agora. Ela é uma só que ora estamos aqui, ora estamos do outro lado. Mas é uma vida só. Muitas vezes a gente peca um pouquinho quando a gente fica falando, porque o importante é a vida futura, a vida material, a gente, né? A gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Que importante é a vida espiritual, a vida do espírito. É a vida do espírito. E o fato de estarmos encarnados, não deixamos de ser o espírito. E o fato de estarmos encarnados, né, de estarmos na matéria, não deixa de ser importante esta etapa da nossa vida, porque é aqui, na vida de relação, que a gente aprende, que a gente desenvolve essas virtudes importantes para o espírito. Então, a vida material, ela tem a sua importância, assim como a vida fora da matéria, no plano espiritual, também ele é importante porque eu vou ter elementos de desenvolvimento também, que na próxima encarnação eu volto e trago para o melhoramento da vida. Então, é um ciclo constante e infinito. Então, toda ela é importante. Por isso, se a gente observar as bem-aventuranças, outro erro que algumas pessoas cometem de que tudo é para o futuro, é tudo um prêmio para o futuro. Não, é agora. A ação que ele coloca para nós é agora. Nesse momento, eu tenho que ser o artista, né? Aquele que trabalha e constrói a obra que eu vou ver mais tarde, ou as obras, né? Então, todos nós estamos revestidos e envoltos, né, em um campo e um corpo fluídicos, todos nós, que têm as características que são peculiares a mim em relação à minha evolução, à minha estatura. Cada um de nós tem esse campo que é só seu e esse envoltório, né? Esse corpo fluídico que é só seu, que lhe é peculiar, que não tem ninguém igual, que ele diz o que você é, diz da nossa estatura, né? Então, imagine que nós, né, que esse envoltório nosso fosse uma placa de vidro, através da qual, né, porque o espírito, ele não enxerga com esse olhinho, ele enxerga todo, né? Então, imaginem esta placa de vidro, através da qual nós enxergamos tudo, o universo onde nós estamos inseridos, onde nós enxergamos o outro, enxergamos a vida. E aí a gente para pensar. Como está
a nossa transparência? Como está a nossa acuidade, a nossa capacidade de enxergar? Porque a transparência maior ou menor está de acordo com o quê? Com esta pureza maior ou menor. Então, eu posso, o meu envoltório está cheio de coisas, né? Todos os penduricalhos, que são o quê? Todas as formas ligadas à maneira de como eu penso, de como eu sinto. Então tá tudo aqui impregnado. A gente parece uma folha de jornal. Tudo impresso aqui. Os espíritos nos enxergam com tudo isso aqui. Então, qual o nível de transparência desta placa de vidro que nós trazemos e que nos permite enxergar o mundo com mais clareza ou menos clareza, com mais nitidez, com mais objetividade, com mais conhecimento e nos permita caminhar com mais segurança? Imaginem. Então, essa figura, né, nos ajuda a compreender o quanto nós precisamos trabalhar para fazer esta limpeza, né, buscando esta pureza, porque nós precisamos disso para aprender a discernir. Veja como nós nos permitimos nos envolver com tantos conflitos no nosso mundo, nos permitimos, nos deixamos levar por nossos orgulhos, nossos conceitos, preconceitos, todas essas coisas, e principalmente nos dias de hoje que além de a gente não ter conseguido vencer tantas coisas, ainda temos os recursos tecnológicos que não acompanham, né, que a gente não acompanha e não sabe usar, porque o desenvolvimento intelectual e da tecnologia, de tudo que a gente tem, ele vai continuar sempre, porque a inteligência, ela existe. Mas o como usar é que é o problema. Então, hoje tudo chega para nós em segundos. É muita informação e as informações, muitas vezes, porque não temos a ética, a moralidade ainda trabalhadas, e muitas vezes essas informações, né, esses conceitos estão transformados e não são verdadeiros, e por nossa fragilidade, por nossa ignorância de determinados assuntos, acabamos também sendo arrastados em situações graves e de conflitos. Então, veja como não é simples para nós essa pureza, não é fácil. Então, esse trabalho ele é importantíssimo para a gente, para a nossa própria defesa, para a nossa própria capacidade de discernir o que eu escolher, onde eu vou, o que seguir, o que fazer, que campo, que caminho, porque muitos caminhos são bons e levam para o mesmo lugar, mas eu preciso escolher, e escolher não é fácil, né? Então, por que meios eu posso fazer essa limpeza e alcançar essa pureza? Então, nós temos aqui muitas fontes, seja na doutrina espírita, né? Nós temos, assim, uma fonte maravilhosa, com muitos recursos que nos ajudam, e o Evangelho. Então, a gente fala que é cristão, a gente vive falando de Jesus, mas a gente se lembra das escolhas de Jesus e na postura e na conduta de Jesus diante das situações que são semelhantes às nossas, só mudam, né, o caráter da civilização, mas são as mesmas coisas. E a gente lembra quando a gente faz a nossa escolha, quando o nosso dedinho no zap vai lá e a gente repassa qualquer coisa sem a responsabilidade de checar se aquilo é fato, se não é, entre tantas outras coisas, né? Então a gente ainda tem muito discurso, mas a nossa ação ainda não está no mesmo nível, né? Então,
o meio pelo qual a gente vai alcançar essa pureza de coração, para que a gente possa, o que é ver a Deus, é compreender essa lei de Deus. Ver a Deus é ser capaz de compreender a lei de Deus e vivê-la. Aí que está o pepino, aí que torce o pepino. Viver a lei de Deus, né? Quantas vezes a gente está tão bem, a coisa está tão funcionando bem que a gente fala assim, não vou nem rezar, porque vai que mexe e estraga. Time que está ganhando não se mexe. E a gente esquece até, não faz pressa, nem somos ainda assim. Somos ainda assim. E é difícil a gente, o sim, não, não, o sim, sim, não, não de Jesus é muito difícil, porque temos a necessidade de pertencer. Isso faz parte da natureza humana. E muitas vezes a gente não tem coragem de dizer não ou de dizer sim, porque a gente precisa pertencer. Mas os efeitos nem sempre são muito bons, né? Então, à medida que a gente se esforça, e isso está lá, qual o verdadeiro espírita? Aquele que se esforça por vencer as suas más inclinações, as suas dificuldades, as suas limitações. Então, é enfrentando, olhando para si mesmo, num dos momentos mais íntimos que nós temos, que é o quê? A nossa conversa com Deus ou com quem você quiser, com Jesus, com seu anjo, não importa, porque a lei funciona. Esses espíritos amigos, eles agem dentro da lei e aqueles que estão mais próximos são aqueles primeiros a ouvir a sua prece. São os primeiros a sentir a sua dor ou a sua alegria e são os primeiros a conseguirem se aproximar e dizer a você um conselho, a intuir você um conselho. Mas esse momento da prece é o momento mais íntimo que você tem. E é preciso que sejamos verdadeiros conosco mesmo. É a hora que a gente fala da gente, eu não consegui, eu ainda não consigo vencer isso, eu ainda tenho raiva, ou isso, ou aquilo. É preciso que quando a gente fala, o peso diminui. E quando eu falo não é nem para esse amigo, ou para Deus, ou para Jesus ouvir, é para eu mesma ouvir. E quando eu ouço a mim mesmo, eu reorganizo a minha forma de pensar e de olhar. E é preciso que eu tenha a caridade comigo mesma, vendo os meus limites, mas sem desanimar, né? Buscando a minha mudança naquilo que eu preciso. E esse é o caminho que a gente vai fazendo a limpeza desse vidro, né? Cada pedacinho que eu consigo vencer, agora esse eu venci, agora esse eu não. Acabou, venci, tá resolvido na minha vida. Pronto, aquele pedacinho tá limpinho. Eu já começo a enxergar melhor, com maior discernimento naquele aspecto da minha vida de relação e de mim mesmo, né? Então, essa é a forma em que eu vou conseguindo perceber melhor o que é o reino de Deus, né? Jesus dizia que era um com o Pai, não é isso? Então, quando ele é um com o Pai, porque Jesus compreendia Deus. Ele compreendia a lei de Deus, não como nós ainda estamos distante, e vivia a lei de Deus. Então, quando nós conseguirmos chegar a compreender o que é isso, seremos também um com o Pai. E ele disse que a gente seria, né? E isso é seremos um com o Pai em qualquer lugar, em qualquer tempo. Posso estar em meio a uma guerra, mas eu sou um com o Pai. Eu estou naquela paz que Jesus trouxe, naquele estado que Jesus conseguia estar. E olha que Jesus encarnado também sentiu as dificuldades que a vida no mundo proporciona, o impacto. Jesus também chorou, Jesus também sentiu a dor,
né? Mas ele tinha os elementos e as estruturas capazes de lidar e superar e sublimar todas essas coisas. Nós ainda não conseguimos, mas precisamos buscar essa compreensão, né? Bom, para nos ajudar a compreender todas essas coisas, Jesus comparou então essa pureza que nós precisamos buscar aos espíritos quando na condição da infância. Por quê? E a criança, né, quando chega, ela é um espírito que não é novinho, ela tem uma história. Mas quando ela é pequenina, né, está latente todo o seu passado. Então a criança, ela tem a pureza, ela tem a simplicidade, a serenidade, né, a docilidade. Por que tudo isso? Para que ela esteja em condições de receber a educação, a nova educação da nova encarnação. Então, é como se ela tivesse um livro limpinho para recomeçar o processo de educação. Então, ele diz que aqueles que se assemelham nesta simplicidade, nesta docilidade, porque ela é receptiva ao ensinamento. E ela busca, ela quer saber, a criança, né, pequenininha, tudo é assim, por quê? Por quê? Aí você fala mais um, e por quê? Né? Ela abraça, se ela gostar, ela olha para você, se ela gostar de você, ela abraça. Ela simplesmente abraça, ela recebe. Se é a criança bem tratada, ela é um amor, né? Então é esse o sentido que nós devemos ter, né? Desta simplicidade, dessa receptividade dos ensinamentos e da transformação, porque nós somos resistentes. Eu sempre falo, o que mata o homem é o orgulho e a teimosia. Nosso orgulho e a teimosia. Então, quantas coisas que nós deixamos de aprender porque somos teimosos? Porque vale mais o meu conceito, o meu orgulho, do que o que é bom e o que é certo. Então, às vezes, eu deixo de mudar, eu deixo de aprender e fico agarrado, e não é assim que a criança é. Aquilo que você traz de novo para ela, aquilo é um deslumbre e ela vai aprender. E nós deveríamos ter a humildade, que é a primeira bem-aventurança, de reconhecer quando nós não sabemos, quando nós escolhemos um atalho, um caminho errado, e que nós podemos voltar, e que alguém diz assim: aqui você não vai ficar bem, é melhor voltar. Esse aqui que é o melhor. Observa, presta atenção. Não é uma oposição, mas você mostrar e você estar aberto e admitir, realmente, eu posso mudar, eu posso sair daqui e seguir aqui agora. E nós seríamos muito mais felizes, muito, a nossa carrocinha de coisas que a gente carrega ia estar muito mais leve, que a gente carrega muita tralha. A gente carrega muita mágoa, a gente carrega muita raiva, a gente carrega muito aquelas lembranças que a gente não quer deixar. Tenho um amigo que ele fala que tem muita gente que a mágoa bota no freezer. E eu não, para não perder ela, para ela não estragar. Quando eu tenho vontade de sentir ela de novo, eu vou lá, tiro, sofro um pouquinho, vou lá e guardo ela de novo. A gente é assim ainda. Mas se a gente tivesse essa humildade, se a gente já tivesse a mansuetude, nossa carrocinha estaria quase que vazia. Eu só levar o essencial, só levar as coisas boas que valem a pena e que constrói e que edificam esse edifício maravilhoso que somos cada um de nós enquanto espírito, que é uma construção difícil, mas que ela deve ser muito bem construída. Somente o material que é importante para essa construção, né? Então, nesse sentido que ele fala para nós das crianças. Mas aí alguém podia dizer assim, deixa eu ver a hora.
Eu falo muito, viu, gente? Eu tenho que controlar a hora. Podia dizer assim: ah, mas a gente vê um monte de criança pequenininha hoje que já é rebelde, que é resistente e que tem comportamentos muito complexos, né? Outras, os prodígios, sim, né? Muitas dessas crianças, né? O passado está ali, mas mesmo assim nós ainda temos a fragilidade da infância, mesmo diante da rebeldia, a gente ainda tem a ascensão sobre elas. Aí que vem a responsabilidade de nós, adultos, sobre elas, né? Assim como havia, né, a responsabilidade moral, a autoridade moral de Jesus sobre todos aqueles a quem ele abraçou inicialmente. Veja como Jesus juntou 12, cada um dos 12 trazia, se a gente pensar, uma característica das nossas mazelas da humanidade, cada um deles, né? E ele conseguiu, pedagogicamente, né, dentro da sua pedagogia, juntar aqueles 12 espíritos tão diferentes, com tamanha dificuldade cada um deles, mas cada um deles tinha sua grandeza, óbvio, e conseguiu fazer com que eles convivessem com todas as diferenças e trabalhassem juntos por um mesmo objetivo: levar o evangelho e a palavra para o mundo. Olha, essa é a grande mensagem de Jesus para nós, e nesse momento em que nós vivemos, a gente deveria lembrar disso, porque nós precisamos aprender a valorizar e a abraçar todas nós, porque somos diferentes, e trabalhar juntos por um mesmo objetivo, e não permitir que o mundo ou que as mazelas, as más intenções nos dividam. E nós permitimos isso, nos dividir. Quantas casas espíritas, quantas igrejas, quantas famílias, quantos amigos de 20, 30, 40 anos se permitiram dividir. Quantas casas antigas quebraram, partiram no meio, porque não soubemos abraçar as nossas diferenças. E essas diferenças são a salvaguarda para nós, para que os orgulhos e as vaidades de determinados um e outro vão exacerbar e perder o rumo. Então, são as diferenças que fazem o equilíbrio, a balança mantém em equilíbrio, né? Que senão uma coisa só cresce e se perde, porque somos todos corresponsáveis na vida, né? Então ele disse: deixai vir a mim os pequeninos. Pode vir os pequeninos. E aí, quando ele diz, se os pequeninos são os puros, então, se é essa mensagem, os puros vêm a mim, os puros verão a Deus, os puros entrarão no reino dos céus. Então, será que, ai meu Deus, e agora? E agora? Como é que a gente fica? Será que Jesus quis dizer para nós que se não tiver nessa condição, a gente não vai ver a Deus, a gente não vai entrar no reino? Será que Jesus excluiu todos nós que ainda estamos, né, na dificuldade, na luta, na peleja, no rame-rame da vida? Não, Jesus não excluiria. Aí eu lembro lá no capítulo 6, né, que a gente está no 8, lá no 6, capítulo Consolador, quando ele fala da nossa lida do dia a dia, de a gente trabalhar, conquistar o nosso pão. E o que que ele fala para nós lá, o Espírito de verdade? Eu, o divino jardineiro,
Vou estar no seu pensamento o tempo todo, cultivando os vossos pensamentos, porque não somos perfeitos, mas não estamos apartados do reino de Deus. Porque podemos perceber o reino de Deus. Observe uma coisa: quando eu estou no erro, por teimosia e por escolha, consciente, é uma coisa, né? Então eu embacei a minha visão do que eu costumo falar com o pessoal, eu falo assim, o BBB, o bem, o bom e o belo. Se as minhas ações contemplam o bem, o bom e o belo, eu estou no caminho, né? Esse é o nosso BBB, é o que vale a pena. Então, quando eu saio, eu embaço, né? Mas quando, mesmo que eu ainda não consiga fazer direito, e eu vejo que eu estou no erro, e eu me ajude. Eu estou tentando, ainda não estou conseguindo, mas eu quero fazer melhor. Eu quero mudar. Pronto, eu mudei toda a minha vibração, é outra. E mesmo aqueles que nos acompanham, porque a gente tem o nosso time que nos acompanha, né, gente? Eu pensei, olha lá, ó, o nosso jornalzinho informando. Eu pensei, a turminha que concorda com aquilo tá juntinho de mim. Quando eu mudo, eu não quero mais, mesmo que eu ainda não consigo. Eu mudei, eu não quero, me ajuda. Quando eu me ajuda, já mudou quem está comigo. Então eu já consigo vislumbrar, mesmo que a minha visão não esteja perfeita, mas eu já vislumbro aquilo que eu quero. O que é que eu quero? Eu quero estar no reino, que é aquele estado com Deus imanente que Jesus nos disse. Ou seja, é quando Jesus nos diz para acender a luz. Vós sois deuses, acenda a vossa luz. Então a nossa luz está aqui, ela é de cada um. Ela está na semente, ela está em germe em nós. Mas às vezes a gente, é igual aquela lamparina que tem aquela rodinha, a gente diminui, depois a gente aumenta, né? Aquela chaminha, gente, eu lembro de lamparina, tá? Ainda mais em Santos Dumont, cidade pequena, quando faltava luz, faltava tudo, só no querosene para resolver a vida, né? Então tinha o lampião lá, que aí a gente rodava assim, diminuía a chamazinha. Então a gente, são as nossas atitudes, é a nossa vontade. Porque vontade, a gente costuma dizer assim, ah, é falta de vontade. Não, não é falta de vontade, porque vontade a gente tem o tempo todo. É a direção e a intensidade da vontade. É a força que eu dou a essa vontade e em que direção? Eu posso dirigir a minha vontade para continuar no erro. E ir forte, e com força, né? Então, vontade a gente sempre tem. O problema é para que lado que eu dirijo a minha vontade. Então, esse é a chama. Eu diminuo ou eu aumento a chama, né? E quando eu aumento esse meu brilho, mesmo que eu ainda não seja bom, totalmente bom, Jesus dizia, bom era o Pai, nem ele era totalmente bom, né? É, e aí a gente lembra que Jesus passou também pelas suas dificuldades, houve momentos de medo, né? E tudo. Então, quem somos nós também para não reconhecer em nós as nossas limitações? Então, o reino de Deus está em nós, em torno de nós. E essa simplicidade, essa pureza da criança, também está em nós porque é nossa essência. Nós somos essencialmente bons. A nossa essência é essa. Se a gente fizer esse exercício desse momento especial nosso, íntimo, de espelho para a gente olhar para a gente com amor, com caridade,
né? E sentir e trazer à nossa memória todas as coisas boas, todos os prazeres simples da vida, que é esse que tem os valores que realmente valem a pena, nós vamos fazer crescer essa simplicidade da criança em nós. Como sentar do lado de um amigo e bater um papo sem hora para acabar, abraçar, né? São coisas simples. E tirar dessa preocupação exacerbada que nós temos de ter que representar papéis, porque o mundo cobra de nós que sejamos assim, que tenhamos isso, façamos isso, ou que isso é certo, que todo mundo tem que ser assim. Não, eu tenho que ser aquilo que eu sou. Eu tenho que dar valor àquilo que é bom para mim, dentro do que eu alcanço. A gente é feliz? A gente é feliz do tamanho que é nosso. A felicidade, quando fala felicidade nesse mundo, a gente também pensa assim: ah, nós só vamos ser felizes quando a gente for lá. Não! Nós somos felizes por muitos motivos, e são esses motivos que a gente tem que trazer sempre à nossa memória, para que essa pureza, essa simplicidade, né, da criança. Veja a criança, você dá um brinquedo caríssimo, não sei o quê, ela nem olha. Você dá uma coisinha ali que ela fica horas com aquilo, uma felicidade tremenda. É a simplicidade, é aquilo que preenche, que vai ao coração. Pessoas que te fazem bem, estejam com elas. As que não fazem, ajude-as, né? Mas não permita que roubem a sua paz e a sua alegria. Uma coisa é ajudar, né? Agora, aquelas que preenchem o coração, estejam com elas, né? E reservem momentos felizes, porque nós precisamos disso. Nós precisamos disso. E quando estamos encarnados, a vida é difícil, então nós precisamos disso. E precisamos, então, sentir o reino de Deus em nós e dentro de nós, né? Falta 2 minutinhos. É, então, gente, a gente vai. Jesus disse que venceu o mundo porque ele passou pela sua humanidade, a humanidade que ele viveu, e ele percorreu todo esse caminho para chegar a ser um Cristo que nós estamos percorrendo, mas nós estamos com a nossa humanidade, passando pelos percalços de que qualquer humanidade passa. Né? Então, nós também vamos vencer o mundo, estamos vencendo cada um no seu esforço, mas o conhecimento que nós temos, que a doutrina espírita nos dá forças e ferramentas maravilhosas para a gente ter mais coragem, firmeza e tenhamos harmonia com a doutrina espírita e a nossa conduta e as nossas escolhas. Saibamos discernir o que é bom, o que é o bem e o que é o belo para a nossa vida, né? E aí sim, nós vamos ser um com o Pai e nós vamos enxergar, porque para a gente entrar no reino de Deus, nós precisamos enxergar o caminho, encontrar o caminho. E precisamos primeiro passar por nós, né? Conhecer a nós mesmos para que esse caminho se ilumine, esse caminho se abra. E também, quando fazemos isso, nós conseguimos ouvir esse jardineiro fiel que semeia todos os dias o nosso pensamento. Gente, era isso. Muito obrigada. Muito obrigado, minha amiga, por esse seu estudo, foi lindo, muitas reflexões, muitas coisas para pensarmos, né? E Jesus realmente é o grande mestre das almas, né? O grande mestre, aquele irmão que não abandona nenhum de nós. Nós é que às vezes nos afastamos deles, né? Nós corremos, nos escondemos dele, mas na realidade ele está sempre aqui
pertinho de nós, ao nosso alcance. Então, leve o nosso abraço aos seus companheiros de casa espírita e que possamos sempre contar com a sua presença aqui, nos ajudando a refletir sobre esses temas tão importantes e profundos do Evangelho. Ó, um beijo no seu coração, minha irmã. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada e um prazer conhecer vocês. Beijo grande. Toda na casa Tchau, de, tchau. como diz, a casa de Francisco está em festa. Falou de Jesus, a casa de Francisco está em festa. Sempre, sempre, né? Sempre. Gente, obrigada. Tchauzinho para vocês. Nós vamos encerrando aqui a nossa reunião pública de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo aos espíritos amigos, por podermos estar aqui mais uma noite falando de Jesus e de seus ensinamentos. Amanhã estaremos de volta para continuar com os nossos estudos. E segunda-feira, né, teremos o nosso painel espírita Joana de Ângeles. O tema é a tragédia do ressentimento. A nossa amiga Cleide falou sobre a mágoa que a gente congela, né? Segunda-feira, a Flávia Pesarini vai falar sobre essa tragédia que é o ressentimento. Todos estão convidados, pedimos aos companheiros que compartilhem os cartazinhos. Mandei para você também, Cleide. Vou mandar o link, né? É sempre bom falar de mágoa, falar de ressentimento. Vamos falar, como ela bem disse a Cleide hoje, vamos trabalhar isso dentro de nós para podermos nos purificar e nos aproximarmos melhor, né, mais rapidamente do Senhor. Então, um obrigado a todos vocês, obrigado, Cleide. E para encerrar, eu vou pedir para a nossa irmã Denise fazer a nossa prece de agradecimento. Denise, por favor. É realmente hoje um dia ímpar na nossa sociedade e só temos a agradecer ao Pai Celestial, Criador de todas as coisas, esse Pai amoroso, justo, bom, que nos concede todas as oportunidades que temos de nos reajustarmos com Sua lei, aproveitando ao máximo que possamos aproveitar ao máximo todas elas, para que a gente não perca a chance de nos melhorarmos e fazermos ao outro aquilo que gostaríamos que nos fizesse. Então, só temos a agradecer ao nosso Mestre Jesus pela companhia constante ao nosso lado, nos animando, nos impulsionando para frente. Eu peço ao Senhor que abençoe a todos nós, seus filhos, nesses momentos mais difíceis para a gente no momento, né? Nessa época, em que a gente precisa lidar psicologicamente com tanta diversidade, com tanto desamor. Então, só pedimos, Senhor, a sua bênção a todos nós, seres humanos encarnados e desencarnados, e que necessitamos ainda, Senhor, de muita paciência para conosco. Obrigada, Pai, e esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos nos despedindo aqui. Que Deus os abençoe a todos nós. E como diz Francisco de Assis, paz e bem para todos. Tá bom? Ó, tchau, gente. Obrigada.